pessoal, boa noite. Vamos começar mais uma live. Hoje nós vamos estar falando com uma pessoa muito legal, que eu espero que você goste, que vocês gostem. Eu estou só esperando ela entrar aqui. Oi, eu acho que a Eliane já entrou. Eliane, é só você entrar do seu lado, tem uma câmera com um xizinho. Entra aí que eu aceito você na nossa live. Eu acho que aconteceu alguma coisa aqui, querida. Caiu a sua... Entra de novo aí, que eu te reaceito aqui. Olá, Eliane. Tá conseguindo entrar não, querida? Eu acho que conseguiu. Entramos. Tudo bom? Tudo bom? Oi, Eliane. Tudo bem? Nem acredito que eu tô falando contigo. Tudo jóia? Ai, meu Deus. Nossa, que bom. Eliane, seja bem-vinda ao nosso canal. Muito obrigada. Eu tava um tempão já tentando conectar com você, mas a gente não conseguia. Gente, olha, eu quero apresentar para vocês a nossa convidada dessa noite, a Eliane Santana. Eu sigo a Eliane já há algum tempo. Ela mora em Toronto, no Canadá. Faz um trabalho excelente com consultoria. Nossa, Eliane, eu gostei muito dessa história. Hoje eu estava assim, estudando você um pouquinho, pesquisando você, porque, pessoal, eu não conheço a Eliane, somente sigo o trabalho dela. Aí hoje eu comecei a fazer umas pesquisas sobre ela. Nossa, eu falei, gente, será que eu vou conseguir entrevistar a Eliane? Ela faz tanta coisa boa. Oh, meu Deus! Pois é, Eliane, mas novamente. Obrigada. E eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal que está nos assistindo nesse momento. Claro, bom, primeiramente, né, muito obrigada pelo convite, fiquei super honrada, também acompanho você há um tempo, e, né, muito boa essa conexão, né, a gente na mesma área, com propostas diferentes, se unir, né, para a gente unir, fortalecer cada vez mais essa, né, a nossa classe, digamos assim, né. Bom, então, muito obrigada mesmo, de coração, muito feliz poder compartilhar um pouquinho da minha história com vocês. Eu vim para Toronto há seis anos atrás, fez 6 anos em maio. Eu sou de Belo Horizonte, mas eu falo Belo Horizonte. Não, o pessoal tá falando boa noite aqui. Boa noite. Eu sou de Belo Horizonte, que fala assim, né? Que todo mundo conhece, mas eu sou do interior, a cidade se chama Santo Antônio do Grama, que é interior do interior, e mais interior ainda porque eu morava na roça. Então, assim, é o interior do interior do interior. E eu sempre trabalhei. Meu primeiro emprego da minha vida, eu tinha 16 anos, foi como empregada doméstica. Então, eu saí da roça, fui para a cidade para estudar à noite, né? Então, eu estudava à noite, trabalhava de manhã. E o meu primeiro emprego foi como empregada doméstica. Aí depois, né, fui trabalhando, estudando. E antes de vir pro Canadá, eu trabalhei como secretária executiva. Então, eu trabalhava com presidentes, com diretores, com gerentes. E aí, né, vim pro Canadá. Quando eu vim pro Canadá, a primeira, assim, fiz de um tudo aqui, né? Falei assim, que eu fiz tudo que podia imaginar, eu fiz em Toronto. Mas minha principal fonte de renda foi na limpeza. Então, eu trabalhei registrada mesmo, sendo, né, funcionária de uma empresa, trabalhei como contratada, trabalhei por minha conta. E aí, quando veio a pandemia, né, todo mundo em casa, eu pensei, né, aí eu em casa falei, gente, né, e agora? Como é que nós vamos fazer? E aí no Brasil começou um movimento de assistência virtual, secretária remota. O que nos Estados Unidos, aqui, né, no Canadá, já acontecia, tipo, desde 1990.
Mas no Brasil teve um boom com a pandemia. E aí eu comecei, né? Aquilo me chamou a atenção. Eu falei, gente, por que não? Eu sou secretária, né? Eu fui secretária, eu sei como é ser secretária. Eu posso fazer isso de uma forma online, né? À distância, por que não? E aí, em 2020, nasceu a Santana Virtual Assistant, que era um outro nome. Aí eu fui ser secretária remota, assistente virtual, mas assim, para todo mundo. Quem me quisesse, eu tava indo. Não tinha um nicho separado. E quando foi ano passado, 2021, que eu comecei a trabalhar exclusivamente com empresas de limpeza. E, e aí, né, como assistente virtual, como secretária remota, e aí foram surgindo outras coisas, outras habilidades, outros serviços. E, né, tá sendo uma trajetória maravilhosa, né? Tem muita coisa para fazer, muita coisa para aprender, mas tá sendo, assim, uma jornada incrível. Estou apaixonada. Porque, na verdade, eu falo que a limpeza é o cartão de boas-vindas das pessoas que saem do Brasil para qualquer país que seja. É. Você tem a barreira da língua, não é verdade? Uhum. A barreira da língua, tem a barreira de tudo, porque é tudo diferente quando a gente sai do nosso país. E limpeza é uma coisa mais fácil que tem, que todo mundo acaba fazendo limpeza. Uhum. Então, é o cartão de boas-vindas para nós, para todo mundo que somos imigrantes. Tem até muitos homens que trabalham na limpeza. Não sei se aí no Canadá também tem muitos homens que trabalham na limpeza. Sim, sim, é bem comum. Pois é, Eliane. Ai, nossa, eu tô tão feliz de falar com você que, gente, eu falei assim, meu Deus do céu, eu tava, nossa, pesquisando, a gente, ela faz isso, ela faz isso, ela faz aquilo. Mas, Eliane, quando a gente começa realmente a ter um objetivo, realmente as coisas vão começando a acontecer que você nem espera. Não é isso? Exatamente. Porque eu comecei também a mexer. Eu trabalho na área de limpeza, eu não sei se você sabe, já há 24 anos. Ah, você falou. Também vim para cá para trabalhar com limpeza. Mas aí, com a pandemia, a quantidade de brasileiros chegando, eu comecei a ver, a tentar. Falei, gente, eu tenho que fazer alguma coisa para ajudar esse pessoal, eu tenho que, de alguma forma, passar um pouco a minha experiência para esse pessoal, porque eu não sei como que está aí no Canadá. Mas aqui nos Estados Unidos, especialmente aqui na nossa região, em Massachusetts, chegaram gente demais, estão chegando gente assim que, sinceridade, é assustador, sabia? Uhum. Aí como que tá aí no Canadá? Tem esse tipo de, tá essas condições de... Não é- Tem, acho que tem gente chegando, mas está muito difícil de encontrar pessoas para trabalhar. Ou por questão de experiência, ou por questão de, às vezes, estão chegando para estudar, e aí, tipo, né, não tem que, às vezes, não consegue o turno, né, da escola, não consegue bater com o turno de fazer a limpeza. Mas eu acho que o que mais pega é a experiência. Assim, né, porque eu falo experiência porque é diferente, né? O jeito de limpar é diferente. E a gente, quando tá lá, a gente tem uma concepção de limpeza daqui, que é só um paninho, eles não jogam água em nada, é tudo com paninho. Mas não é bem assim, né? Limpa, gente, não é nada com paninho, não. É limpa, não pode jogar água, mas tem que limpar direito. Não é só passar o paninho, não. Foi exatamente aí, Eliane, que surgiu essa ideia de ajudar as pessoas que estão chegando aqui. Mas como toda semana eu falo com uma pessoa diferente, então eu costumo repetir a mesma coisa. As pessoas não ainda caiu a ficha que tem que aprender para trabalhar. Uhum. Eu acho isso muito que na nossa comunidade brasileira ainda, eu trabalho tanto com a comunidade brasileira como com a comunidade hispana. Uhum. Eles não têm, eu vejo assim, porque, não, eu vou para os Estados Unidos, eu começo a trabalhar. Eu vou para lá, eu sei limpar a casa. Aí chega aqui, sabe que a coisa não é desse jeito. Muitas das vezes, eu tenho um grupo de WhatsApp, tenho um bazar no Facebook também que eu abri para ajudar essas pessoas, que todas as ofertas de trabalho estão falando, preciso de pessoas com experiência e que dirija. E tem que dirigir.
Aí, muitas das vezes, as pessoas omitem que não sabem limpar. Aí a pessoa vai trabalhar, mas eu limpava minha casa no Brasil. Aí você chega lá, você vê que não é... A pessoa também vê que não é aquilo, não tem como você trabalhar, porque as pessoas que já têm uma certa experiência, elas são rápidas. Ela já sabe o que vai fazer, a pessoa fica perdida. Exatamente. Como você está falando aí, eu acho que a comunidade brasileira ela deveria se conscientizar que o nosso trabalho é um trabalho digno. Não é isso que você pensa? O nosso trabalho é como você mesmo começou a falar. Você se encontrou numa posição da pandemia que você teve que se reinventar. Trabalhar. Eu tive que pensar, para mim não parou totalmente, meu trabalho não parou, graças a Deus, porque por ter um schedule já, uma quantidade boa de casa, eu não parou totalmente, e alguns dos nossos clientes, eles continuaram mandando cheque, alguns. Eu não sei se isso aconteceu para vocês aí. Sim, aconteceu também. Tá, eu dividia tudo que eu recebia entre as pessoas que ficaram trabalhando. Mas eu vi a necessidade das pessoas aprenderem a trabalhar. Enquanto as pessoas não tiverem consciência, gente, é uma profissão. E é uma profissão com muita responsabilidade, porque você entra na casa das pessoas, você mexe tipo, você vai limpar uma geladeira, é uma responsabilidade, o que é que você vai passar naquela geladeira. Não é isso? Exatamente. Eu já falei muito isso. E, tipo, né, você tá entrando, né? Tem a parte que você entra na casa da pessoa, né? A pessoa abre as portas da casa dela para você, confiando que você vai fazer um trabalho correto, né? Um trabalho com responsabilidade, que você sabe o que você está fazendo, né? E tem também aquela parte de que ali é o lugar sagrado da pessoa. A gente tá, né? Quando a gente entra na casa de alguém, a gente está entrando no lugar sagrado dela. Então, precisa de ter muito respeito, precisa de ter muita responsabilidade, precisa de realmente saber o que está fazendo, fazer com cuidado, fazer com carinho, fazer com conhecimento, né? Então, não é simplesmente pegar um vacuum, um mop, um easy off da vida, um Lysol né, e falar que vai limpar a casa. Não é bem assim. Né? A gente sabe o que acontece, mas para fazer a coisa certa, tem que fazer a coisa certa, né? Exatamente. É uma profissão de muita responsabilidade. Nossa, eu falo isso todo o tempo. Mas, anyway, é para isso que a gente está aqui, né? Eu tento passar um pouquinho da minha experiência. Aí, a lives. O que aconteceu de fazer as lives? Aconteceu de eu levar muitas pessoas por não ter experiência. Eu falei, gente, eu vou ter que passar, tanto para pessoas que estão chegando, como as pessoas que estão no Brasil, achar que não é só chegar nos Estados Unidos que você vai ficar rica. Não sei se aí tem, mas tem muitas pessoas que colocam, eu achei isso no lixo, eu fiz isso, eu montei minha casa no lixo nos Estados Unidos. Ok, você pode achar coisas boas nos Estados Unidos, mas aí esquece do aluguel. Esquece que a sobrevivência aqui é muito cara. Que o povo fica meio iludido, né? Com as coisas, às vezes. Aí surgiu a ideia. Eu vou passar para as pessoas a realidade, porque eu vou falar com pessoas que têm diferentes histórias para contar. Bom, eu acho que ajuda, porque se na minha época, há 24 anos atrás, eu tivesse tido alguma experiência, alguma ajuda, às vezes as coisas não teriam sido tão difíceis para mim. E eu não quero, Eliane, eu não sei se você pensa assim, mas eu não quero que as pessoas que estão chegando passem o que eu passei há anos atrás. Com certeza. Não, e quem pega como diz, esse time e entende que você aprender com alguém que já passou pelo que você está passando ou vai passar, isso te economiza tanto tempo, tanto estresse, tanta dor de cabeça, tanta frustração. Muito. Né? Então, assim, às vezes a gente sozinha, a gente vai chegar lá, né? A gente chega. Mas se tem alguém para guiar a gente, é muito melhor. Para quê? Se a gente pode encurtar o caminho no sentido de evitar frustrações, evitar erros, né? Ter alguém para guiar a gente. Então, é muito melhor. Mas então tá, Eliane, deixa eu começar a fazer umas perguntinhas, porque hoje eu fiquei lendo
Eu fiquei dando uma olhadinha lá. Aí você começou a fazer assessoria e consultoria de limpeza. Como que é isso? Fala um pouquinho para nós. O que é isso que você... Tudo começou com a parte da assessoria, né? Como assistente virtual na parte de secretária remota. Então, com esse trabalho, eu trabalho com um pacote de horas. Então, tem 3 horas mensais que a pessoa, né? A pessoa me contrata essas 3 horas e, dependendo se precisar mais, pode contratar mais horas, né? Tendo disponibilidade, não tem problema. E nessa parte, eu faço um serviço de secretária, que é atender chamadas, responder e-mail, responder mensagem, enviar cotação, às vezes fazer cobrança de cliente, tudo as coisas que acontecem, né, no administrativo da empresa. E o mais engraçado que no começo, né, o meu ponto forte era com a questão do inglês. Falei, não, você tem uma pessoa, que né, a maioria das pessoas com quem eu trabalho, ou não tem um inglês bom, ou tem o inglês, mas não quer falar, fica se sentindo insegura. Então, o meu carro forte era assim, olha, não, você tem uma pessoa que vai falar inglês no seu lugar, que vai te ajudar na comunicação. Mas com o passar do tempo, eu percebi que esse não é o forte em como eu ajudo elas. Porque assim, né, tem pessoas que vivem aqui há 1000 anos sem inglês, né? E as pessoas vivem normalmente, as coisas acontecem, né? A falta do inglês não te impede de fazer nada. Claro, se você tem o inglês, né? Sua vida fica muito mais fácil. Mas, se você não tem, isso não te impede de viver aqui. Mas o que eu percebi que o ponto onde eu ajudo elas é com relação ao gerenciamento do tempo. Porque 99% das minhas clientes, elas estão ainda no operacional, então, né, elas estão ali ainda limpando as casas e, né, sendo donas de empresa. E aí, elas não têm tempo de atender uma ligação, de enviar uma mensagem, enviar uma cotação, assim, de um jeito que pareça mais profissional, né? De um jeito que não seja corrido. Então, é aí que eu entro. Então, com calma, né? Com o processo. Cada uma tem um processo diferente do jeito que entra em contato com o cliente. Então, a gente vai se ajustando para ver qual o melhor jeito de fazer a jornada do cliente na empresa delas. Então, é nessa parte que eu entro. Nessa parte, assim, digamos assim, de acalmar. Então, elas podem ficar tranquilas, né? Fazendo o que elas têm de fazer, limpando lá. Enquanto isso, eu tô, tipo, na retaguarda. E nesse meio tempo, a gente se comunica bastante, né? Porque principalmente no começo, até a gente se ajustar direitinho, a gente precisa de se comunicar muito. Mas, assim, essa é a minha... Essa é o que eu trago de positivo, digamos assim, para elas, né? Então, eu dou para elas essa tranquilidade de elas saberem que elas podem ficar tranquilas lá, fazendo o trabalho delas, enquanto eu estou aqui no backstage, fazendo as outras coisas. Fazer uma pergunta, como que isso funciona? Elas vão trabalhar e passa o seu número para o cliente quando elas vão pegar um cliente novo. Não. Elas passam o seu número, como que funciona? Não, gente, essa é uma coisa... O que é internet e tecnologia, né? Nós estamos acho que a gente está assim, numa das melhores eras que poderíamos estar, porque o tanto de... Como que a vida, né? Não a vida, mas como assim que tem tanta coisa que facilita a gente? A gente usa o Google Voice. Então, o Google Voice é a plataforma do Google, telefone do Google. Você vai lá na sua conta do Gmail e só tem nos Estados Unidos. Não tem, por exemplo, não tem no Brasil, não tem aqui no Canadá, só tem nos Estados Unidos. Então, você usa a conta daqui. Isso. Então, eu entro na conta, elas me passam o acesso à conta do Gmail, porque, né, eu tenho acesso aos e-mails, eu mando e-mail, recebo, né, para fazer o gerenciamento de e-mail delas. E a senha do Gmail é a mesma senha do Google Voice. Então, o Google, ele te dá um número e tem 2 jeitos. Tem o pessoal e tem o business. Então, o pessoal, ele não cobra nada de você. Tem algumas
alguns features, algumas coisas diferentes pro business, mas ainda o business é bem baratinho, tipo, acho que é tipo $10 por mês, alguma coisa assim, mas não precisa. O pessoal já resolve todos os problemas. Então, você faz aquela conta no Google, o Google te dá um número e eu abro ele aqui no meu computador. Você pode baixar o aplicativo no seu telefone. E o mais bacana dele é que você consegue ver tudo em tempo real o que eu faço. Então, por exemplo, se você quiser, quando o telefone toca aqui para mim no meu computador, ele toca para você também no seu telefone. Se não quiser, a gente desabilita, ele toca só aqui para mim. As mensagens, todas as mensagens que eu recebo, que eu envio, você vê no aplicativo do seu celular. Então, assim, é uma coisa incrível. A gente tem o Magic Jack também, mas só que o Magic Jack, o ruim dele é que ele não tem a versão do desktop. Então, eu já trabalhei com clientes com o Magic Jack, mas a gente fez a migração pro Google Voice, porque para a pessoa ver para a pessoa usar o Magic Jack, ela tinha que fazer o login, aí fazia o logout para mim. E a gente perdia o histórico, tipo, eu não via o que ela fez quando ela estava logada, e ela não via o que eu fiz quando eu estava logada. Então, assim, o Google Voice... Hã? Agora com o Google você vê tudo. O Google Voice resolveu todos os problemas. Tá? É uma maravilha. Você está vendo mais uma experiência que você está passando para mim. Maravilhoso, usem Google. E isso por exemplo, né, para quem. Isso é muito, muito bom, inclusive, para quem ainda usa o telefone pessoal como telefone da empresa, né? Que, gente, acaba com isso, tipo, hoje, separa a sua vida pessoal da sua vida da empresa em todos os âmbitos que você pode. Então, assim, é uma forma de você já separar, né, o seu número pessoal do seu número. Seu número empresarial e sem pagar nada. Tipo, você tem ali, né, o seu número já normal com Wi-Fi, porque o Google Voice precisa do Wi-Fi. Então, você só coloca ele ali no seu telefone. Não, acho que vou ter que falar com você depois no particular também. Coisinhas aí. Bom, então você já respondeu a minha pergunta, que seria a próxima. Se você cuida só da consultoria, mas você também ajuda no dia a dia do trabalho. Isso. Aí eu vi também que você ajuda as pessoas a, tipo, abrir empresa. Você faz isso aí também? Se a pessoa chega e quer montar um schedule, mas ela não quer ter um schedule lá, só eu quero ter um schedule, eu quero ter uma empresa registrada, porque isso é muito bom, porque a gente tem que se resguardar um pouquinho, né? Você já ajuda bastante. Você já ter um nome de um business, parece que passa mais uma tranquilidade para quem vai te contratar, né, no momento. Sim. Isso é uma coisa interessante, Cida. A gente estava até discutindo isso com uma cliente hoje. Né, que muitas delas estão enfrentando... Eu estava conversando com uma que ela tem uma empresa, ela paga, né, todos os seguros, registros, impostos, tem uniforme, tem carro, tudo, né? Como diz, tudo nos conforme. E aí ela tem uma amiga, uma parente, que não tem, tipo, nada disso, e aí tá conseguindo muito mais clientes do que ela, que tem, né, esses cursos, tudo. E aí a gente entra... Tem os dois lados, porque fica uma concorrência desleal, né? Porque quem tá com registro, quem tá, né, fazendo as coisas tudo certo, profissionalizado, não vai competir com quem, né, não tem todo esse aparato, digamos assim. Mas só que uma coisa que eu falei com ela foi que ela isso não deveria ser o termômetro dela, porque os clientes que estão com a parente, a amiga dela, nunca vão ser os clientes dela. E os clientes que ela tem hoje, que ela vai conseguir, nunca vão ser os clientes da filha, da amiga, da parente. Porque, né, um está procurando preço e o outro está procurando qualidade e segurança. E aí, para o cliente que procura segurança e qualidade, ele vai pagar pela segurança e qualidade. Né? Então, ele entende o porquê do seu preço. E o cliente que está buscando preço, né, ele vai
para aquela pessoa que não está bem estruturada. E aquela coisa, né? Quem por preço vai, por preço vem. Então, aquela pessoa que pegou um cliente ali de 150, se ele achar uma pessoa que paga 130, 148, ele vai buscar de 148, né? Nós temos todos os dias. Então, assim, eu falo assim, tem espaço para todos, né? Ainda para quem não quer se profissionalizar tanto, o que eu acho triste, porque acaba meio que canibalizando o mercado, né? As pessoas começam a ter, né? Sei lá, uma limpeza que seria 400, aí tem uma pessoa cobrando, sei lá, 250, sendo que vale 450, sendo que, né, que precisa... E aí a gente entra numa outra coisa. Porque às vezes, quem trabalha com limpeza, às vezes, tem a sensação do seguinte: nossa, eu trabalhei hoje o dia todo, eu limpei, sei lá, 5, 6 casas, nossa, aí vê aquele montante de dinheiro entrando, né? E o montante de dinheiro entrando todo dia. Mas não senta realmente para fazer a conta do que tá, né, o quanto daquele dinheiro que está entrando, o quanto que está saindo, né? O quanto que está custando para aquela pessoa sair de casa de manhã, né? Passar o dia inteiro limpando casas, e porque de repente, no final do dia, pode estar pagando para trabalhar sem saber, né? Então... Eu já passei por essa fase, sabia? Teve uma época que eu trabalhava tanto, como você falou, eu trabalhava tanto que foi virando uma bola de neve, que teve um dia que eu falei, gente, ou eu cresço ou eu desapareço. Gostei dessa. Não tinha jeito, porque se você manter o seu business em uma posição, chega uma hora que você não consegue trabalhar. Uhum. E tudo que você tem, você exatamente não sabe o que você está ganhando. Aí você pensa, poxa, eu já estou nesse negócio tem tantos anos, se eu parar, eu vou fazer o quê? Aí fala, mas gente, eu ficar trabalhando o dia inteiro, você perde dinheiro. Eu decidi a falar, não, agora eu acho que eu vou crescer, porque eu prefiro ter. Aí eu fui num network em Boston, tempo atrás, que eu ouvi uma palestra, e isso ficou na minha cabeça todo o tempo. Você só sabe, se a sua empresa, se o seu negócio precisar de você trabalhando todos os dias, ela não te dá lucro. Mas, se a sua empresa sobreviver sem você, a sua empresa está te dando lucro. Porque a partir do momento, tem dia que eu falo que eu sou o helper da minha empresa. Porque quando a gente tem um business, você sabe que tem dia que você tem que botar a mão na massa. Não tem jeito, você tem que trabalhar. Aí o dia que você vai trabalhar, o telefone toca toda hora. Aí você tem que falar com os clientes. As meninas que estão trabalhando com você falam, poxa, ela só fica no telefone. Aí você acaba atrapalhando. Tão grande que eu falo, Jesus amado, não vale a pena para você ir trabalhar. Agora mesmo eu estava num evento, agora eu saí do evento 6h30 da tarde para essa coisa. Eu estava num evento onde eu estava conversando também com um senhor, que ele tem uma empresa aqui. Ele falou, não, house cleaning é uma das coisas que eu pago na minha casa, assim. Por quê? Se eu for limpar a minha casa, a minha hora vale muito mais do que o que eu estou pagando para house cleaning. Então, é isso que a gente tem que pensar para que você crescer. Mas, Eliane, aí eu também vendo o seu perfil lá, eu vi que você pega as casas através de videoconferência. Como que é isso? Sim, não grande parte, porque né, eu trabalho com pessoas que estão em diferentes níveis assim né, do business. Algumas estão no operacional lá todo dia, algumas estão menos, algumas não estão fora do operacional total. E eu acho, né, assim, que depois da pandemia, a gente viu que, né, assim, o online... Você está aqui precisando de estar lá em pessoa, né? O online, o virtual funciona, né? A pandemia mostrou isso pra gente. Dá para fazer as coisas de forma... Você não precisa de estar ali presente para fazer um walkthrough, para fazer uma visita.
Então, né, para algumas empresas já é determinado. Elaine, eu não vou na casa da pessoa fazer visita. Ou ela tem que agendar uma videoconferência ou mandar foto ou vídeo. Então, o que a pessoa preferir, você pode fazer. Então, algumas pessoas preferem simplesmente mandar foto ou vídeo e outras pessoas a gente faz uma video call mesmo. Essa semana eu tive três video calls. E aí é como se fosse, é como se fosse você entrando na casa da pessoa. E aí você se porta como se você realmente estivesse lá, né? Chegando na casa da pessoa. Então, você chega, né? Você abre a câmera, cumprimenta, você vê, não sei, alguma coisa diferente, um cachorrinho ali, ou uma criança. Aí, né, conversa alguma coisa, faz um comentário. Né? A primeira, acho que, né, por ser uma videoconferência, esses primeiros, assim, 5 segundos, né, impacta bastante, né? Então, é o que eu procuro fazer. Né, eu sou meio expansiva, então, né, quando a pessoa abre a câmera, já, né, sorrindo, dando bom dia, boa tarde, agradecendo pelo tempo, né, que a pessoa tirou ali uns minutos para estar comigo ali no vídeo. E aí também tem um feeling, né? Você sente ali se a pessoa é uma pessoa mais aberta, ou se é a pessoa que já está querendo resolver aquilo tudo. Então, você vai, né, sente ali o feeling. Às vezes é alguém que a gente consegue conversar, tipo, sei lá, 3 minutos de uma conversa antes de fazer começar a fazer o walkthrough. Yeah. Mas às vezes tem gente, não, que já abre a câmera, tipo, aonde que eu começo? Eu falei, opa. Eu Então, também sei, Eliane. Olha, eu já fiz algumas estimations assim. Só que algumas das vezes que eu fiz, eu não gostei muito da experiência. Pelo que eu mesmo cuidar do meu business, eu prefiro estar lá vendo, porque tem aquele ponto dos cantinhos, do debaixo das coisas, que você tem que tomar um pouco mais de atenção. Mas falando, isso é no meu caso, porque eu decidi a tomar conta dos meus business. Então, hoje, eu praticamente não vou trabalhar todos os dias. Eu fico mais para fazer esse... E o engraçado, Eliane, o engraçado é que a partir do momento que eu decidi a não ter que trabalhar todos os dias, a ter mais um tempo de dedicar aos business, às vezes eu vou visitar o cliente, você sabe o que acontece? O cliente reclama de alguma coisinha que aconteceu, que a pessoa esqueceu alguma coisa, e cliente é chato, tem muitos clientes chatos. Aí você tem tempo de ir lá, falar, não, tudo bem, eu resolvo isso. Às vezes você vai lá, só de você conversar com eles e mostrar que você está lá para resolver o problema, ele já fica super satisfeito. Não, isso faz uma diferença. Não faz. E antigamente, quando eu tinha que trabalhar todos os dias, eu jamais... Como é que você fazia isso? Olha, eu vou te falar, quase pirei. Quase pirei, eu não aconselho isso para ninguém. Mas também tem aquela história. Tem muitas pessoas que estão chegando, Eliane, e que precisa de trabalhar. E já não chega. Muitas das pessoas falam para mim, mas você já chegou a esse nível. Não, não é que eu cheguei a esse nível. Eu cheguei a esse nível de idade, cheguei a esse nível de anos trabalhados, então todo mundo passa por isso. Todo mundo chega a esse ponto. E eu acho que é importante. Eu acho assim que tem que passar, né? É um processo, você tem que passar pelo processo. Porque você tem que conhecer, né, o seu negócio, você tem que conhecer o serviço que você oferece, você tem que saber como que é feito o serviço que você oferece para você poder, né, trazer mais pessoas que fazem igual a você. Então, é importante esse processo, a gente tem que passar, só que pensar, né, de um jeito, já entrar nele pensando em como vai sair, né? Como que vai para o próximo nível. É que eu falo às vezes para as pessoas, eu falo, gente, não adianta você pular o degrau. Porque qualquer que seja a sua profissão, você tem que saber falar com toda certeza do que você está fazendo. E a autoridade no que eu estava fazendo. Que nem eu encontrei com uma senhora agora, ela trabalhava em outro trabalho, largou o trabalho para abrir uma companhia de home organize. Aí ela chegou para mim perguntando agora, porque a gente estava se apresentando, como cada um fazia. Aí ela chegou para mim, como que eu faço para conseguir cliente?
Aí eu falei assim, o que que você já fez? Ela falou assim, eu não sei nem como chegar no cliente. Aí eu pensei, falei, meu Deus, largou tudo, o emprego, para poder entrar num mundo que ela não faz nem ideia do que está fazendo, porque ela faz na casa dela. Ai. Pensa. Então, são coisas bem assim diferenciadas, que é você saber exatamente o que você está falando, ou você arriscar numa coisa que você não sabe o que você está fazendo. É por isso, Eliane, que eu gostaria, se você falar sincero, que eu bato na tecla. Limpeza é uma profissão. Com certeza. É uma profissão. A gente tem que assumir que é uma profissão. Aí a gente fica nessa. É que nem eu estava olhando. Mais uma perguntinha para você. Você já conseguiu aumentar um schedule de alguém que você esteja, que você está dando, que você esteja trabalhando com ela? Você já conseguiu pegar uma pessoa que tem, like, Eliane, olha, eu tenho 5 casas, eu quero aumentar meu schedule. A partir de hoje, você vai tomar conta de todas as... Você vai cuidar do meu negócio. Você já conseguiu aumentar um schedule? Engraçado você falar isso, porque eu não tinha, assim, sabe, essa percepção. Mês passado, a gente implementou um relatório aqui que mostra, né, o tanto de pessoas, o tanto de clientes que nós fechamos no mês, né, e aí o tanto de faturamento que a gente trouxe para a empresa, comparado ao valor que a empresa paga para mim. Então, aí a gente fez, aí tem um gráfico mostrando, né? E para algumas, e aí, tipo assim, às vezes representa 5%, 10%, 20% do faturamento. Então, todo mês a gente tem um aumento, né? Graças a Deus até agora tá tendo um aumento. Só que é uma coisa deixar bem clara que eu estou aqui, eu faço o máximo que eu posso, né? O máximo, de colocar o máximo de profissionalismo possível para essas empresas, mas só que não depende 100% de mim, é uma parceria 50-50, né? Eu não faço o trabalho Da pessoa dentro da casa. Isso, eu não faço o trabalho de captação de cliente, né? Eu não faço nenhum tipo de captação nenhuma. Eu atendo, né? Elas fazem a captação dos clientes, o cliente chega, né, até mim, a sua primeira pessoa, digamos assim, com quem eles entram em contato, e ali, né, eu faço o máximo para poder converter aquele cliente. Então, e aí, para converter esse cliente, depende de como acontece o processo da empresa também. Depende de quão organizada é a empresa. Porque tem empresa que não tem, às vezes, não tem um checklist, não tem um customer guidance, não tem, tipo, às vezes algum website, alguma coisa assim. Então, assim, fica... O cliente, ele sente... Ele sente se ele vai, como que você o trata, ele sente se ele vai continuar conversando com você ou não, nos primeiros momentos ali, né? Nas primeiras conversas. Então, né, o cliente ele chega, eu converso, eu pergunto o que tem que perguntar, e aí a gente vai para a próxima etapa, por exemplo, de enviar um estimate. E aí, como que envia esse estimate? Tem pessoas que têm um sistema próprio, tem pessoas que usam e-mail, e não tem problema, acho assim, não tem problema nenhum se você não tiver um sistema de agendamento, um sistema que vai enviar estimate automático, mas se você tiver uma estrutura de documentação bem organizada, por e-mail, você consegue fazer uma apresentação assim, super bacana, você consegue causar uma impressão super bacana com esse prospect, né? Com esse possível cliente. Então, assim, né, eu sou uma pecinha desse tamanhozinho no meio né, dessa construção aí de trazer novos clientes. Então, né, depende de um tanto de outras peças para que tenha, que tenha sucesso. Mas, assim, nós estamos, graças a Deus, estamos indo bem. Todo mês a gente fecha aí com um saldo positivo, comparando, né, ao que elas gastam comigo, digamos assim. Ai, que bom. Eu também, é uma outra pergunta que eu queria fazer para você. Na maioria das vezes, quando você faz esse walkthrough, nossa, Eliane, tem hora que a gente vai falar português, fala misturado. Né? E tanto de falar
acontece, meu Jesus. Acontece mesmo. Às vezes, eu acho engraçado que eu achava isso tão ridículo. Falei assim, gente, coisa ridícula. Nossa. Misturar português com inglês não existe. Até a gente chegar aqui e falar, existe. Mas vamos lá. Geralmente, quando você faz o walkthrough nas casas, você consegue, assim, me fala mais ou menos só uma média de que seja positivo de casas que você pega fazendo essa estimation online, ou você tem uma base, se você pega like 80% das casas, vamos falar no geral, dos seus clientes, Uhum. você tem um bom resultado com isso? Só que eu nunca parei para pensar assim, ó, mais uma métrica que eu vou usar, viu? Mais uma métrica que, que eu vou utilizar. Não, Ah, porque aí você vai saber o seu aproveitamento. Porque uhum, você estando aí, você cuidando de uma cliente, às vezes da sua cidade, que você mora em Toronto, não é isso? sim, Adoro essa cidade. vai me visitar. Aí você tem assim uma noção se você vai pessoalmente, você chega aí pessoalmente fazer ou nunca, somente. Não, só por. Inclusive, a cliente aqui de Toronto é que fala, Elaine, não vou, não quero ir. Você pede para ela agendar uma videocall ou mandar foto ou vídeo. Não tem como. Mas uma recente que eu fiz e a gente fechou foi na Geórgia. Acho que foi na Geórgia. Foi uma deep cleaning, uma primeira limpeza e depois limpeza mensal. Então, fizemos essa estimate. Aí, como que acontece, né? Eu ando na casa com a pessoa, fazendo as perguntas, né, do que a gente precisa, de acordo com as coisas que a empresa precisa de saber. Então, por exemplo, Elaine, pergunta do basement, olha, vê a questão do chão, assim, sabe? A pessoa me dá um guia também de como que ela, né? Porque, por exemplo, como que você faz o estimate quando você vai na casa do seu cliente? O que que você olha? O que que você pergunta? Então, eu tenho que saber disso, né? Para eu fazer, eu ser você nesse momento. Então, eu vejo tudo. E aí depois no final faço uma conversa rapidinha ali com a pessoa, perguntando, né, tipo, coisas do tipo, quando foi a última vez que ela teve a limpeza na casa, o que que é muito. Eu nunca pergunto o que que ela, tipo, o que que ela não gosta, ou se a pessoa que trabalhava para ela, o que que ela não gostava da pessoa que trabalhava para ela, porque eu acho que isso tem um tom negativo, né? O que que eu pergunto para ela é tipo, o que que para você é mais importante na limpeza? O que que a gente tem que focar mais na sua casa? O que que a gente não pode esquecer nunca de fazer na sua casa? Porque aí eu vou saber exatamente o que que ela não gosta, se ela teve alguma experiência ruim, né? Teve essa que a gente fechou, ela falava o tempo inteiro de dusting baseboard. Falava o tempo inteiro, não, tem que, né? Tira a poeira dos baseboard, tira as poeiras do baseboard. Aí eu falei com a dona da empresa, falei assim, olha, foca muito nos baseboards, porque ela falou assim, umas 10 vezes durante a que a gente estava na vídeo, ela falou do baseboard. Também. Hã? É isso que eu faço quando eu vou fazer uma estimation. Eu procuro, no final, quando eu olho tudo, aí eu falo para ela assim, me fala qual que é o seu, o que você mais gostaria que a gente focasse na sua casa. Aí ela fala, muitas das vezes é cozinha, muitas das vezes é banheiro, mas a gente já tem essa a noção para chegar e fazer. Uhum, exatamente. Isso você já sabe em o que que você tem que focar, o que que você não pode deixar para trás de jeito nenhum. Aí, quando eu coloco a casa no schedule, que eu peço para as meninas limpar, eu já aviso, olha, essa cliente, ela se foca mais no banheiro, que nem você falou, ou você foca na cozinha, ou você foca nos cantos, porque é uma das coisas que dá muito complaint aos cantos. Uhum. Mas, Eliane, outra coisa. Olha, eu voltando às perguntas, Eliane. Volta. Você, deixa eu te falar. E quando você faz todo esse trabalho para a pessoa, consegue o cliente, faz a estimation, consegue, olha, pronto, eu peguei esse cliente. E que a pessoa vai lá e faz um péssimo trabalho, já aconteceu?
Ah, A pessoa ligar para você reclamar depois, falar, poxa, eu pensei que fosse uma coisa e não mostrou que era isso que você me passou. ah, sim, não, já aconteceu. Tem umas poucas semanas que isso aconteceu. É, mas assim, quando o cliente, né, quando eu entro em contato com esses clientes, eu entro em contato como se eu fosse parte da empresa de limpeza, certo? Então, a empresa Clean Service me contratou, então me apresentou, oi, eu sou assistente da empresa tal. Às vezes, né, a pessoa já conhece a dona da empresa, olha, eu estou trabalhando com a, com a Alice, eu sou assistente dela, é muito prazer e tal. E aí, né, a pessoa, essa em particular, foi uma deep cleaning, Uhum. e as pessoas foram, né, as meninas foram lá, fizeram trabalho, assim, mas a casa estava em um estado estava muito pior do que estava pensando, né? Que na hora que começou a revirar as coisas lá, então, enfim. E aí ele não ficou satisfeito com o trabalho, teve alguns erros das meninas também, elas deixaram passar algumas coisas, e aí ele ligou, né? Ele ficou ligando, insistindo, conversando, ah, né? Querendo resolver o problema, resolver o problema dele. Só que aí, quando eu faço esse contato com as pessoas, eles já sabem que eu sou assistente. Aí, nesse caso, desse cliente, ele insistiu muito para falar com a dona da empresa. Uhum. Ele queria falar com a dona, queria falar com a dona. Eu tento, porque assim, quando eu estou nessa posição, né, eu tento o máximo resolver as coisas sem precisar, sem precisar de Passar. ficar toda hora conversando com a dona. Claro, né? Dentro do limite ali, dentro da, da autonomia que ela me dá. Mas nesse caso em específico, tipo assim, não consegui. Né? E ele falou uma coisa que foi, eu falei, nossa, não, ele precisa conversar com a dona. Que ele falou assim, eu tô muito desapontado, porque eu achei que a dona da empresa queria me ouvir. Achei que a dona da empresa queria resolver isso comigo. Aí eu falei com ela, assim, olha, eu acho que agora é a hora de você entrar, né, em ação. Porque assim, né, e é engraçado, Cida, que é uma coisa que né, eu fico muito, muito lisonjeada, eu fico assim, super agradecida, que elas confiam muito em mim, né, de fazer o trabalho que eu faço, de entrar em contato com o cliente delas, né, de ser a porta de entrada do seu cartão de visita da empresa delas. Né, porque eu sou a primeira pessoa com quem o cliente fala. Então, é uma responsabilidade. Eu me sinto assim, numa posição muito, muito privilegiada, né? É, e aí, tem uma que ela é tão engraçada, eu falo, meu Deus, para de falar isso. Fala assim, Elaine, faz de conta que você é a dona da empresa. Eu só vou lá e limpo. Eu falei assim, mas não pode pensar desse jeito, porque é, ainda que vocês, né, estão lá trabalhando, limpando, vocês são as donas. Você é a dona da empresa. A responsabilidade no final do dia é sua, né? E o bônus é seu também. O mérito, né, é todo seu. Então, né, eu sou simplesmente uma facilitadora e, né, o que você já falou também, essa questão de, de mudar e se colocar, de se posicionar como dona da empresa. Né? Porque quando acontece um problema desse, Você tem eu que vou, eu vou resolver até certo ponto. Eu consigo resolver, né? Eu consigo, como diz, eu consigo colocar panos quentes, né, na situação. Mas a posição final, a palavra final, vai ser da dona da empresa, né? E tem que estar preparada para isso, tem que estar preparada. estar fazendo. Porque como eu trabalhei muito tempo limpando as casas, eu tinha muitos clientes que só aceitavam se eu tivesse junto. Aí, de um tempo para cá, eu tô falando, olha, gente, me desculpa, mas eu tô treinando outras pessoas, eu não vou poder estar aqui, mas qualquer coisa que vocês precisarem, eu tô aqui. Ainda tem algumas casas que eu tenho que ir, sabe? Tem dia que tem uma casa que faz hoje, aí geralmente eu tenho que aparecer lá, pelo menos por um pouquinho. Eu apareci lá, falei as coisas, mas eu tô tipo assim,
saindo fora, porque se eu não fazer isso, eu não tenho tempo para o outro cliente. É, E é aquela história, e querendo ou não, você pode mandar um funcionário excelente, mas eles querem falar com a dona. Você tem que estar, de vez em quando você tem que aparecer. Não uhum, é porque eles querem saber se você está tendo interesse no seu trabalho. Você tem que ter aquele toque com o cliente. Não? exatamente, exatamente. E às vezes, né, e pode chegar num ponto que tá, porque é engraçado, uma vez eu trouxe uma cliente, uma pessoa que contrata serviço de limpeza, né, ela é de Toronto. Fiz uma série de lives, e aí eu trouxe uma cliente, uma pessoa que contrata serviço de limpeza. Ela falando, Falando em inglês, eu assisti a uma live que ah, você e uma fez. coisa que e eu perguntei para ela exatamente isso, tipo, né? Porque a gente tem a rotatividade, não tem como. É uma indústria que a rotatividade é um ponto, não tem jeito, né? As pessoas mudam, as pessoas entram e saem com muita rapidez, muita fluidez. E aí eu falei com ela assim, né? Tipo, para você, isso é um ponto negativo de ter pessoas diferentes na sua casa, limpando a sua casa? E ela falou uma coisa tão interessante, ela falou assim, eu não me importo se pessoas diferentes vêm limpar minha casa, desde que seja um serviço com constância sempre, mas eu quero ter uma pessoa que eu consiga conversar sempre. Tipo, ela quer uma pessoa com que ela consegue se comunicar na empresa. Uhum. Tipo, vou me comunicar com a Cida? Ok, então sempre quando eu falar alguma coisa, precisar de alguma coisa, precisar de agendar, precisar de alguma coisa diferente, eu vou falar com a Cida. Né? Então, eu acho que isso que você falou, né, do cliente ver você lá de vez em quando, ele precisa de ter uma base, né? Ele tem que ter esse contato. Aconteceu essa semana as meninas foram limpar a casa, aí as meninas saíram, assim que elas saíram, ela mandou uma foto de dentro do vaso, falando que as meninas tinham stretch, tinha arranhado o vaso. Aí eu falei com a menina que foi limpar, ela ficou muito chateada, mas gente, isso não aconteceu, por que que ela não falou isso lá? Foi logo em seguida ela passou a mensagem. Aí eu olhei a foto, falei, bom, não vou preocupar com isso hoje. Isso não está estragado, Uhum. porque com a experiência que você tem dos anos, você consegue ler, Eliane, o que ela está falando aqui? Eu tenho uma pergunta. Eu não tenho uma empresa, mas tenho muitos clientes aqui. E eu podia aumentar minha diária para casa, por morar um pouquinho longe. Eu fico 4 horas de lá. Nossa, tem como aumentar, Eliane? Como é que é? Eu tenho uma pergunta. Eu não tenho empresa, mas tenho muitos clientes aqui nos Estados Unidos. Eu pedi para aumentar minha diária para uma casa, porque eles moram um pouquinho longe e eu fico 4 horas de lá. Ah, Porque ele pagava não quer saber quanto eu a queria outra de pessoa. mês. Não, esse é o que a gente estava falando agora. O dono falou que não iria aumentar, que ele pagava menos para outra pessoa. Tá vendo? A gente acabou de falar sobre isso. É aquela história, não, eu pago menos para isso. Às vezes, por $2 eles mudam. É, quem vem por preço, vai por preço. Aí, Então, assim, aí, ó, Rosane, a sua dúvida se você fica ou vai, faz as contas, faz a conta. Se você indo nessa casa, se você tá ganhando, você tá perdendo. Aí, se você fizer a conta, você vai decidir na hora. pois é, a dúvida, eu não sei se fico ou se saio dessa casa. Exatamente, faz as contas. Vale a pena o tempo que você vai para lá? É, A gasolina que você gasta? Se não, tenta conseguir outra. É o que eu estava te falando, voltando no assunto que eu estava te falando. Como eu sabia pela foto, eu vi que as meninas não tinham estragado aquele vaso. Aí eu falei, bom, eu não vou ligar hoje, eu vou dormir, vou me tranquilizar, dormi, levantei no outro dia, cheguei lá com o meu material de limpeza que eu tenho no meu carro, eu tenho uma basquete no meu carro, entendeu? Então eu tenho, não importa, eu tenho o carro da empresa, mas eu tenho no meu carro. Cheguei lá, falei com a senhora, o que aconteceu? Ai, Cida, é porque as meninas correram muito, isso, ficou aquilo. Eu peguei e falei assim, tudo bem. Acalma, senta lá, eu vou resolver o problema da senhora agora. Ela sentou lá, foi lá tomar o chazinho dela. Eu entrei lá dentro,
com aquelas pedras que você sabe que a gente limpa. Ah, Pus a minha luvinha, passei a pedrinha lá, aí eu chamei ela, falei assim, tá aqui, olha, vem cá para a senhora ver como que tá o vaso da senhora. Ai, mas como que você fez isso? Eu não queria mais a limpeza da casa, porque... Não, fez o maior drama. Eu oh, não meu Deus. queria mais nem limpar. Ai, mas você apareceu. Eu falei assim, olha, a gente sabe quando é, porque não tem nada nos nossos produtos, nada na nossa basquete que vai causar um damage no seu vaso desse jeito. A mulher ficou tão feliz. Nossa, não, você é the best. Nossa, que bom que você veio. Olha, por isso que eu indico você, por isso aí foi lá e fez um review no meu Oh, business gente. maravilhoso. Mas só o fato de você show up e de você saber, aí que vai novamente aquela história. Você sabe o que você está fazendo. Porque se eu Uhum. tivesse ligado para aquela mulher naquele horário, eu Nossa, ia nervosa, eu ia deixar as meninas que foram lá ficar nervosa. Então já é uma coisa que eu sabia que eu poderia resolver esse problema. Entendeu? A exatamente. diferença de você saber o que você está fazendo, a diferença de você, às vezes, por falta de experiência, você se desesperar. Você ia perder o cliente, você iria deixar os funcionários muito chateados, ia causar um Uhum. maior do que você imaginava. Tem necessidade. É Tem verdade. necessidade, não é isso? Então, Exatamente. com o tempo, você vai passando por essa... Você falou uma palavra aí, por esse processo, que tudo vai ficando tranquilo. Vai criar uma criança. Exatamente. Exato. Qualquer business, eu acho que seja assim. Não é porque a gente limpa a casa que seja diferente. Teve Mas essa menina que fez um comentário aqui, que já passou, que realmente limpeza de casa é muito séria. É séria. Olha só para você ver. Eu estava pesquisando, então tem você, tem a Mila lá na Flórida que faz um trabalho excelente. eu não sou fã Mas da minha. entre nós três eu estava vendo uma diferença. Você faz um tipo de trabalho que jamais me passou pela ideia fazer. A Mila faz um trabalho que jamais me passou pela ideia fazer. Eu entrei nessa de paraquedas. Mas hoje eu estou fazendo um trabalho que é informação. Eu estou passando informações para o pessoal. Uhum. Outra coisa que eu estou passando, eu acho que as pessoas até comentam no meu story lá, porque é o seguinte. Às vezes as pessoas me veem lá toda descabelada, porque você está abaixando, você está levantando, você está fazendo isso. Gente, eu não vou sair lá de frente, que nem eu fiz uma casa essa semana, que a gente fizemos ela na... Eu levei as meninas para trabalhar na sexta-feira, eu levei 3. Aí eu tive que contratar mais 2. Acabaram que ficamos 6 pessoas na casa a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, nós fizemos 10 horas. Eu só sei que nós fizemos 10 horas de 6 pessoas nessa casa. No sábado, eu tive que voltar lá. Misericórdia. Aí eu entrei mano, tava... Eu até pus lá, se você... Eu vi. Seguinte, eu falei, gente, eu já tava descabelada. Eu tava lá ensinando como que tirava a telha de aranha, porque se a pessoa que nunca entrou no basement daquele, ela vai chorar. É. Aí eu não vou sair de lá, que eu tô fazendo um trabalho, para passar um batonzinho, para passar uma coisa. Não, tem que ver a realidade do negócio. Realidade. Exato. Aí eu passo dicas. Muitas das pessoas vai ver que não adianta você pegar espanador, pegar uma coisa. Você vai ter que limpar um basement daquele com vassoura, vai estragar a sua vida. Então, eu decidi a fazer, não adianta. Eu não consigo estar lá maquiada para limpar a casa. Não, e nem é realidade. Mas isso que a pessoa tem que passar a realidade, né? Não é a realidade. O que a gente tem que ter? Aí, se eu decidi a dar dicas, é porque eu estou passando. Olha, gente, é isso que nós fazemos aqui. Não adianta. A gente não tá aqui de saltinho, de batom, de cabelinho arrumado. Não tem como a gente estar aqui. A gente está trabalhando. O glamour vem depois. Depois de 6 da tarde. Um banho, solta o cabelo. Tá... Aí a gente fica maravilhosa. Mas não, enquanto ela limpando... Olá, sou psicóloga e vejo no dia a dia da realidade dos imigrantes a pressão psicológica de muitas mulheres. Vocês percebem esse desafio? Meu Deus, todos os dias eu já levei pessoas. Porque eu assisti um dia que você fez uma live também, olha, para você ver que eu te sigo. Você fez uma live com o perfil Doutora na Limpeza. Ah, sim.
Então, gente, Patrícia. seja onde que vocês estão nos vendo, tem doutora, tem doutor, tem gente de todas as profissões limpando casa. Uhum. Tem gente. É por isso que eu falo, a limpeza de casa é os bem-vindos da América. Todo mundo que chega vai, É, vai para a limpeza. é. E é engraçado falar isso, porque assim, tem gente, né, que às vezes não tem opção, né? Ou é o que surgiu ali e vai fazer, e aí, às vezes acaba que fica naquela ali, né, por tempos, mas do mesmo jeito que começou, termina. Tem pessoas que vê nisso uma oportunidade, porque é um campo de oportunidades, né? Tem gente que consegue, né, fazer, traçar o caminho ali e desenvolver. E assim, né, falando sobre a questão da pressão. É, quando eu vim, eu ainda, de vez em quando eu ainda assusto com essa sensação. Quando eu estava no Brasil, eu chegava eu trabalhava, né, de 8 às 6, às vezes demorava 2 horas para chegar em casa de ônibus, mas eu chegava em casa, eu tinha tempo de tomar um banho, de assistir alguma coisa, de estudar, de preparar minhas coisas para outro dia. Final de semana, gente, o final de semana parecia que tinha 4 dias no meu final de semana. Agora, muito rápido. Aqui, a gente entra no looping, e aí, né, você entra no loop de trabalhar, você trabalha durante o dia, depois você trabalha à noite, você trabalha no final de semana, e quando você vê, você tá igual um hamster, né, na rodinha. Exatamente. E A pilha. e assim, né, então tem essa parte, a gente precisa Trabalho. de parar, né, de respirar. E tem um tanto de outra coisa nisso também, porque tem gente, tem pessoas que estão aqui ilegais, e aí tem filho aqui, não pode voltar para o Brasil, aí tipo, tem gente daqui a 10, 15 anos ilegal, e sabe que nunca vai voltar para o Brasil. Ou se voltar, sabe que corre o risco de perder a vida aqui, uma vida, né? A identidade da pessoa depois de 15 anos está aqui. Então, né, além da pressão de ser imigrante, às vezes não falar bem o inglês, de não, às vezes não poder voltar no Brasil para ver a família. Gente, é assim, É a terrível. pressão é terrível, é terrível. Eu, Ai, meu Deus, beijo de Vancouver. Um beijo, saudade. Você não vem me visitar, né, seu danado? eu mesma, eu vou contar um pouquinho, eu já tive síndrome de pânico, foi um dos motivos. Eu já fiquei internada, para nossa amiga psicóloga aí, eu já cheguei a ficar internada, eu trabalhava tanto, 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 que eu fiquei internada. Eu fiquei internada uma vez, na segunda vez, na terceira vez eu falei assim, chega. Chega que eu não vou mais fazer isso com a minha vida, mas eu descobri isso quando eu completei 50 anos. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, o que eu estou fazendo até hoje, depois de 50 anos? Então, deu uma mudada, é bom, mas a pressão... Pressão, é. Hoje em dia, então, Eliane, eu tenho uma pressão, porque hoje ainda eu estava falando com uma menina que estava trabalhando comigo, eu falei, gente, eu tenho que levantar todos os dias e imaginar que eu tenho que trabalhar para 5, 6, 7, até 8 pessoas, colocar comida na mesa delas. Porque se eu fraquejar, se eu perder casa, se eu não conseguir aumentar, são pessoas que vão ficar desempregadas, são pessoas que não vai ter o dinheiro. Uhum. É. Então, a responsabilidade não só de quem está trabalhando, de quem dá o emprego também. Sim, sim. E é uma. E assim, né, que você fala, o foco da responsabilidade muda, né? Olha só os comentários. As pessoas que me conhecem, graças a Ai, Deus, que lindo! Respondendo de mulher guerreira. eu gosto. Ai, beijo pra você. Então, Eliane, veja só, mas voltando àquele assunto que cada um de nós. Porque eu não conheço muita gente que faz eu sigo outras pessoas, mas voltando ao trabalho. Então, você está fazendo esse trabalho de ajudar as donas de esquete, você tornou sua profissão. Uhum. Eu tô tentando ajudar a nossa comunidade com ensinar que também não entraram na cabeça do pessoal que eu acabei de falar para você, que eles têm que aprender para poder saber o que está fazendo. Então são coisas que nós hoje estamos nos conhecendo, trocando um pouquinho de experiência, são coisas que é bom passar para as pessoas, que realmente, se elas
perceber que quanto mais conhecimento elas tiverem, é muito melhor, porque veja só, eu ligo para uma pessoa hoje, gente, eu preciso de um help amanhã. É muito mais fácil para mim ou para ela chegar a saber o que vai fazer. Lógico que você tem o problema de não conhecer a casa, mas você pelo menos sabe o que vai fazer. Isso, como dando consultoria, isso foi que você começou o programa falando, que o aprendizagem é a chave de tudo. Com certeza, gente, com certeza. E assim, ainda mais para quem tá, né? A gente que está se aventurando aí no ramo empresarial, em abrir, né, a empresa, né? A gente tem que estudar, tem que ler. Se você não gosta de ler, não gosta de estudar, vê vídeo, segue outras pessoas, compra cursos, assim, cursos e falando assim, não é só para quem está na limpeza, né? Qualquer área. Se informem, não parem de aprender. E uma coisa, Cida, que eu fico até com pesar, porque eu já estive nesse lado, eu já trabalhei, assim, já cheguei a pontos que eu lembro até hoje, eu saí de casa às 5 horas da manhã e eu fui dormir, chegar em casa, era quase 1 hora da manhã. Então eu fiquei assim, quase 24 horas trabalhando. Já fui chorando trabalhar, porque eu limpava para o escritório 5 horas da manhã e depois casa 9 horas da manhã, e chegava em casa só 5 horas da tarde, num frio, andando, porque o ônibus não passava. Já fui chorando fazer isso. E eu sei né, de quem está no operacional e ainda né, gerenciando a empresa, eu sei que chega em casa, não quer fazer mais nada, né? Chega em casa, não aguenta, não tem força, não tem a cabeça, não consegue. Às vezes tá com tanta ideia ali durante o dia, né? Na hora que tá fazendo, limpando ali, nossa, vou fazer isso. Mas chega em casa, tipo, o corpo, a mente não acompanha isso. Então, assim, eu sei que às vezes né, é fácil falar assim, pega um livro, lê, vai pegar um curso, mas como? Quando? Onde? Então, assim, faça, né, do seu jeito aí, na sua limitação, de repente, sei lá, assiste uma live no Instagram, acompanhe conteúdo de quem você assiste, de quem você gosta, de quem você segue, faça de algum jeito, mas assim, não deixe de aprender. Todo dia de manhã, eu adoro ler, então eu leio todo dia de manhã. Todo dia de manhã eu posto um trechinho lá do livro que eu leio. Isso já traz... Eu vi lá um pouquinho também do livro. Isso já traz para você alguma coisa, já dá um insight para você ali naquele... Então, assim, qualquer coisinha pequenininha que você aprende todo dia, já vai te dar um gás, um combustível para você, né, dar uma elevada aí, começar a traçar estratégia para o próximo nível, né? Eu sou fã, assim, número 1 da mulher. Eu acho que nós, mulheres, a gente tem uma força que eu não sei de onde que vem. Porque a gente só não é mãe, esposa, você trabalha, você chega em casa, você tem uma jornada de arrumar casa. Graças a Deus eu não tenho filhos pequenos. Graças a Deus, meus filhos já cresceram. Eu falo graças a Deus, mas eu amo criança. Inclusive, eu tô com meus 3 netos aqui em casa, que a minha filha tá lá em Portugal e eu tô babysitter de 3 netos. Oh, meu Deus! Que lindo! Mas tudo bem. Mas a mulher, gente, a mulher que ela vem... Olha, Eliane, eu já tive experiência com pessoas recém-chegadas aqui, que eu falo, Jesus, é só Deus para ajudar essas mulheres a ter força. Então, foi mais, que eu estou te falando, voltando no ponto, é um dessas experiências que eu tenho com essas pessoas que eu decidi a poder passar um pouco da minha experiência para elas, porque hoje que eu estava nessa reunião que eu estava agora mesmo, que eu estou te falando, estava falando com um americano. Então, quando eu falo que é a minha ideia, que hoje eu dou curso de limpeza para iniciante, gente, os americanos ficam encantados. Eu vou montar uma classe agora só para americano. Por quê? Americano, eles acham que eles irem lá no supermercado, compra tudo quanto é produto, o produto vai fazer o trabalho sozinho da housekeeping, né? Aí, menina, eu tô passando isso para os americanos, eles estão achando assim o máximo. Eu tô formando uma classe só de americanos agora. Olha só.
Eles falam, gente, eu compro tanto produto, que eu chego em casa, eu não sei para que o produto... Não, isso está acontecendo, eu vivo muito com americanos. Então, hoje, quando eu passo a minha ideia, quando eu participo do BNI também, sabe? Oh, bacana. A gente participa do BNI em Boston, né? Aí, quando eu estava falando eu conversando com uma das senhoras, porque até então eu sabia que eu tinha só uma companhia de limpeza. Aí eu falei, não, eu dou cursos também. Aí ela, meu Deus, não acredito. Já falou para as amigas dela toda. Ela falou que debaixo na casa dela tem produto para tudo, mas não sabe para que usa o produto. Então, qual é a ideia, Eliane, do que a gente faz? A gente tenta mostrar o básico, lógico que você pode incrementar. A cliente pode pedir para usar os produtos, mas com eficácia. Pronto. Exatamente. O básico, mas uma coisa que funcione. O básico bem feito. Tem várias quantidades de Clorox. Usa o que funciona, não precisa de você gastar dinheiro com os outros. Quantas quantidades de pledge que você conhece? E tem vários. Para que você vai ter um de quantidade? Não, você tendo um de cada. Você vai limpar uma casa, você usa Clorox, eu não sei se você conhece o Fabuloso, Clorox, Fabuloso, Dex, um pledge. Você limpa uma casa muito perfeito. Exatamente. Exatamente. Se a pessoa tiver a consciência, se ela tiver o entendimento que você não precisa de gastar muito, que você pode fazer um excelente trabalho, gente, é bom demais. Com certeza. Não faz diferença. Olha, eu já paguei carpete que um funcionário estragou de uma casa. Já paguei o chão por causa do Easy Off. A mulher não sabia o que fazia com o Easy Off. O Easy Off sprayou no chão, tive que pagar o chão. Então, são coisas assim que a gente pode evitar de acontecer. Com certeza. Com certeza. Gente, não precisa de muito, precisa do certo, né? Gostei dessa frase, não precisa do muito, precisa do certo. Exatamente. Certo que vocês vão longe. E olha, tanto aqui quanto no Canadá, casa suja tem demais para limpar. Então, acho que tem serviço para todo mundo. Tem, gente, né? Aí, né? Só tenha certeza, tenha clareza no que você está fazendo, como você está fazendo, quem que você quer atender, como que você quer atender essas pessoas, né? Como que você quer começar o seu negócio, né? E, tipo, é um negócio mesmo que você quer fazer, então faça como negócio desde o início, que é uma indústria. É uma indústria de oportunidades, né? É uma indústria... Eu sou apaixonada por essa indústria, principalmente pelas mulheres, né? Nós brasileiras que estamos nessa indústria, que como você falou, né? A mulher em si, a mulher já é um ser extraordinário. A mulher brasileira, então, meu Deus do céu, Isso mais. É demais. Então, assim, tenham organização, tenham discernimento, tenham clareza, né? E valorizem o trabalho de vocês, não se desvalorizem, não deixem ninguém desvalorizar o trabalho de vocês, né? E é isso, bastante força. Aí um beijo para minha mãe, que ela estava aqui também. Ai, que legal. Antes de finalizar, eu gostaria que você passa as suas informações em caso de assessoria, de consultoria, para estar falando com você. Que as pessoas podem entrar em contato comigo, porque eu vi lá que você tem um e-book. Bom, como eu já sou sua fã, né? Eu já li várias coisas, eu já vi várias lives que você faz. Então, passe suas informações para quem quiser precisar do seu trabalho, porque eu vi também que você não faz somente no Canadá, que você faz nos Estados Unidos. Então, para isso, para quem está começando o schedule. Sim. Então, precisarem de ajuda, principalmente na questão de atendimento. O meu foco é atender as pessoas que estão no operacional, com a empresa de limpeza ainda no operacional, então não tem, né? Não tem tempo hábil durante o dia para lidar com o cliente, para enviar estimate, para organizar, né, a empresa de um jeito que flua na calmaria. Então, eu ajudo isso, eu adoro, eu sou assim, apaixonada fazendo isso. A gente tem uma consultoria de precificação que vai ajudar vocês, que mostra a vocês o valor da hora que vocês teriam que cobrar, né? O que, infelizmente, muitas pessoas ficam defasadas, né, nessa parte, né? O e-book que a Cida está falando, ele estava com desconto, eu deixei ele hoje ainda com desconto, que eu sabia da live da Cida, então vai ficar amanhã até meio-dia,
com desconto. Esse é um e-book para você, não precisa de calculadora, não precisa de planilha, é um e-book para você fazer a sua precificação, você chegar no valor certo da sua hora, você começar a ter uma clareza em como que você deve precificar o seu trabalho. É um e-book, assim, muito, muito bacana. Então, eu vou deixar o link, eu vou passar o link para a Cida, pode ir lá no meu perfil, tá na link da bio, podem ir lá. Vou dar o link para a Cida depois, se ela quiser colocar nos stories dela, para vocês. Problema. E você também pode postar nas minhas redes, sem problema. Ótimo, então tá bom. Sabe, Então, tem um bazar no Facebook, não sei se você já chegou, que se chama Bazar de Serviços Públicos. Então, você pode anunciar, olha que legal. as pessoas podem anunciar, pode vender, pode alugar, pode trocar, é de graça, gente. Olha. Isso, e já estou com uma quantidade bem grande de pessoas, mas é um serviço de graça. Tipo, a pessoa está querendo alugar um apartamento, não consegue, coloca lá que todo mundo vê. Que bacana, bom saber. Chama Bazar de Serviços Públicos no Facebook. Bazar de Você, serviço. daí você pode anunciar também, é de graça, ninguém paga nada por isso. Vamos anunciar. Olha, Eliane, foi um prazer imenso falar contigo. Adorei te conhecer, saber um pouquinho de você. Obrigada. Espero que as pessoas que participaram também tenham gostado. E que possam entrar em contato com você, para que você possa estar ajudando, porque eu sei que o inglês é uma barreira muito grande. Só de você não perder uma casa por ter, tipo, a Eliane para fazer uma estimation para você poder crescer o seu schedule, tendo uma pessoa que pode te ajudar, porque na minha época, não, querida. Pois é isso que eu falei, a gente está vivendo numa era, assim, de oportunidades, gente, todos os lados. Né? Pois é. Então, isso já é uma coisa, assim, maravilhosa. Você não precisa mais perder casa, não precisa mais ter a vergonha de ir lá. Mas detalhe, tem a Eliane, mas tem o seu trabalho por trás, porque um não funciona sem o outro. Exatamente, eu sou só uma pecinha desse tamanho. Exatamente. Palavras que eu falo todas para as meninas que trabalham comigo. Faça sempre o seu melhor, porque o mal feito e o bem feito, você vai gastar o mesmo tempo. É, exatamente. Voltar a fazer é humilhante. É, exatamente. Humilhante. Então, falou bonito. O seu melhor. Põe esse lugar se você estiver pagando uma pessoa para limpar a sua casa, se você gostaria que fizesse um mau trabalho. A gente, né? E a gente sabe que não é um serviço barato, né? O serviço da limpeza não é um serviço barato. Aqui é um serviço quase que de luxo, dependendo, né? De como você oferta o seu trabalho. Então tem que fazer, né? Tem que oferecer um trabalho à altura do que sua empresa oferece. Tem que fazer um trabalho muito bem feito. É isso aí, amiga. Mas então tá, olha, nós fizemos por 1h e 15 praticamente. Nossa, passou muito rápido. Parece que tem 15 minutos. Eu vou te falar, olha, eu faço geralmente uma lista de perguntas para as pessoas. Ficou faltando 6 perguntas. Oh, meu Deus! Ai, que tristeza. Vou ter que fazer outra live, parte 2. A gente vai fazer outra live, sim. E as pessoas podem me mandar pergunta que eu passo para a Eliane. Então podem. Qual que é o seu? Fala qual que é o seu. É Lanex ou Lanex? Lanex Services. Yes, Lanex Services, gente. Por favor, segue a Eliane que vocês só têm a ganhar. Isso aí, pode lá, estou à disposição, podem lá me chamar no direct, no WhatsApp, será um prazer conversar mais com vocês, conectar com vocês. Ai, que bom, e a gente se encontra, porque eu amo o lugar. Tô esperando pra gente tomar um café. Então, tá, boa noite, beijinho a todos, obrigada por ter participado. Ó. Obrigada, gente. Beijo. Tchau. Tchau.